volta para mais uma temporada de Bate-Papo Carnívoro. Vou só aguardar mais um pouquinho aqui para o pessoal começar a chegar. Boa noite, cobra. Boa noite. E aí? Tudo bem? Voltando, então, estamos voltando, né? Tava com Estamos de saudade já volta. desse nosso bate-papo aqui. Boa noite a todos. A gente estava morrendo de vontade de retornar, né, Cobra? A gente acabou adiando, aí estava com uns compromissos e a gente acabou deixando agora para março, né? Início do ano novo astrológico, agora dia 20 também. E aí, Cobra, conta algumas novidades aí pra gente, porque você fez aí um desafio. Eu fiz um cutting no final do ano, né? Depois participei de um desafio de 5 dias de jejum, que na verdade eu fiz 6 dias. E aí eu fiz um desafio meu pessoal no sexto dia. Eu fiz uma prova de travessia no mar, nadando. Nadei 8 quilômetros no sexto dia de jejum. Foi de boa, tranquilo. E é para provar que ninguém precisa de carboidrato, né? Que em jejum a gente tem energia. Aí depois a gente fez um desafio de 28 dias carnívoros. Foi bem bacana também. E agora estamos com a tribo lá, eu e o Henrique, trabalhando com a galera, dando algumas aulas. Está bem bacana. Dá bastante trabalho, né? Mas é Sim. bem legal, bem gratificante. Ai, E legal. em resumo é isso. Eu depois do cutting, que eu vou te falar um negócio, Alessandro. Ninguém, você me falou isso, né? Você me falou isso. Ninguém merece fazer cutting, cara. Ninguém merece. Não me Lembra muito aquela, convide. lembra muito aquela questão de dieta de fome, entendeu? E assim, qual é o benefício do cutting? O benefício é apenas estético, né? É ficar definido, ficar ali de acordo com, digamos assim, a moda, né? E eu definitivamente, agora mesmo, eu abri mão mesmo, não quero mais saber disso. Quero ficar com a minha pochetezinha bem pequenininha, minha camadinha de gordura subcutânea, que é uma delícia, que eu posso comer à vontade. Porque a diferença entre fazer cutting e não fazer cutting é que eu fazendo cutting eu tenho que ficar ali, né? Aquela restrição calórica, tendo que resistir a doce, que eu já não tinha mais vontade de comer doce. Quando eu fiz o cut, eu fiquei com vontade de comer doce. Olha E, só. Gente, que e a gente, interessante. e a gente vivendo aqui na nossa carnívora normal, eu como pra caceta, bicho, como pra caramba, como à vontade. Todo dia, toda sexta-feira chega um pote de torresmo lá em casa, eu como ele todo. Tô nem aí, É que entendeu? a Feliz da gordura te vida. sacia, né? É, Muito mais. E também o que eu percebo, assim, quando eu consumo muita carne magra, eu fico doida por comer uma gordura. Eu saio assim, eu quero ir na churrascaria, porque aí eu vou comer uma costela gorda, ou então a minha barriga de porco que eu faço em casa, né? Porque o que eu percebo? A gente fica, parece que fica mais compulsivo, né? Como você falou, aquela vontade de comer coisas que você não teria vontade de comer normalmente, fazendo a dieta tradicional carnívora, né? Quando retira a gordura, a gente entra nessa loucura. E também porque eu enxergo isso da forma, na visão da neurociência, eu enxergo isso muito como o corpo tratando de uma privação. Na verdade, tu diminuiu aquela gordura, o corpo estranhou aquela alimentação e ele já está dizendo, ih, vou passar fome. Para aí, não está vindo a mesma quantidade de calorias, né? Tá vindo um pouquinho menos também de nutrientes, de aminoácidos, porque a gente sabe que na gordura animal também tem muito nutriente, né? E aí muito. você entra no que se chama de starvation, que é aquela coisa da fome, né? De passar fome. E o corpo começa a interpretar isso como um sinal de luta e que você tem que ir em busca de comida, né? E a mesma coisa aconteceu comigo quando eu tirei o café, que o sistema é um pouquinho diferente, mas também está envolvido aí com a questão da dopamina, né? Então são coisas que são interessantes, a gente está observando, a gente já que está mais tempo na carnívora, né? Você começa a observar
essas variáveis, e a gente começa a querer interpretar melhor isso tudo, né? Para que a gente possa, né, tirar as nossas conclusões e também fazer melhores escolhas, né? Eu escolhi, né, de novembro, eu aumentei o meu percentual de gordura em função da minha questão hormonal, né? Para quem não me conhece, tá? Eu tenho uma questão de hormonal aí, eu fiz um tratamento de câncer, então fiz um tratamento com anti-hormônios. Amanhã eu vou fazer uma live contando disso, eu não vou contar aqui agora. Mas, assim, eu aumentei o meu percentual de gordura para me testar e ver como é que vão ficar meus níveis de hormônio, que eu vou testar no mês que vem. Então, aumentando aí, estou fazendo diferente de você. Você fez o cutting e eu estou aqui aumentando a quantidade de gordura para ver se eu consigo reequilibrar um pouco esses hormônios, né? Que eu fiz uma terapia monoclonal anti-hormônio, então eu tenho que tentar recuperar toda essa funcionalidade hormonal aí do corpo, né? Mas é interessante. E a gordura é fundamental para a parte hormonal do corpo, né? Principalmente os hormônios sexuais, a maioria dos hormônios, mas os hormônios sexuais, né, eles são feitos, a matéria-prima deles é colesterol, que só tem na gordura animal. Então, assim, a minha conclusão é a seguinte, Alessandro. O grande lance da carnívora nem é a proteína. Porque proteína todo mundo come. A não ser quem tá entrando nessa onda mais de veganismo, que acaba não comendo proteína. Mas as outras dietas todas têm proteína. Tem o peitinho de frango ali, tem o acém, tem a carne moída. O grande lance da carnívora é a gordura. É a parte cetogênica, né, da carnívora. Concordo. Esse que é o grande lance. E quando eu estou comendo alto em gordura, eu tenho outra vida. Meu sono melhora, minha disposição melhora, eu fico mais feliz. Mais feliz. Minha cognição melhora, minha capacidade de concentração melhora. Então, assim, eu sou fã, aonde eu tô, nos desafios, nos grupos, nas coisas, nas minhas respostas de direct, eu sempre defendo a gordura. Para mim, a gordura é o segredo do sucesso da estratégia carnívora. E é justamente onde as pessoas mais tropeçam, porque a gente tem medo de gordura. A gente morre de medo de gordura. A gente foi doutrinado, né? Ansel Keys deixou essa herança pra gente. A gente morre de medo de gordura. E a gente que já tá... Eu já tô há 1 ano e 3 meses na carnívora, né? O Cobra já tá aí fechando o 4º ano, Cobra. Você tá? Já tô indo pro 5º já. Em junho agora faz 5 anos. E ainda assim a gente ainda fica, né? Com aquela coisa, será que eu não tô comendo muita gordura mesmo, né? Mas... Gente, a gente está aqui de prova, né? E uma coisa impressionante, eu percebi que, mesmo consumindo muita gordura, eu aumentei um pouquinho de peso quando eu dei umas escapadas na Carbolante, que foi na minha viagem de final de ano. Ali, isso que eu nem escapei muito. Ali eu comecei a sentir que começou a inchar mais o meu estômago, aquela barriguinha de intestino inflamado. Bem aquela gordura ali. E aí eu cheguei, voltei para casa, em 1 semana eu já estava seca de novo. E mesmo consumindo muita gordura, né? Então, assim, essa questão de não... porque não, depende da pessoa. Mas eu vejo que a gordura é a grande vantagem aqui na carnívora. Não que você vai comer 70% de gordura, mas dá para chegar nos 40, 50. Eu enxergo dessa maneira. Cara, eu vejo assim, é carne carnívora, é carne mais gorda. Carne mais gorda. Entendeu? Então, peixe, frango, pode entrar? Pode. Frutos do mar? Pode. Mas tem que entrar como uma coisa acessória. A base tem que ser, ou vou falar rasgado aqui, ou é boi ou é porco. Tem que ter um mamífero gordo na parada aí pra gente comer, porque a gente precisa disso. Eu fui agora aqui na Universidade Federal aqui do estado e eu não sabia que tinha. Tem um museu da vida. Então tem lá vários fósseis,
e corpos tipo mumificado, plastificado, e contando a história da evolução humana ali do início até hoje. E eu fiz uma visita guiada, né? Com aqueles meninos que trabalham lá, foram me explicando as coisas, eu fui juntando as coisas todas assim. E assim, e juntando com o que eu tenho de conhecimento, que a gente conversa muito, a palestra do Henrique Altran sobre a evolução da alimentação humana. Eu vou continuar aqui. E, e a conclusão é essa. Né? Nós nos despedimos, digamos assim, há 2 milhões de anos atrás, naquele fóssil Lucy, que é um Australopithecus, alguma coisa, que eu esqueci o nome, há 2 milhões de anos atrás, né? Nós nos despedimos praticamente das árvores, dos vegetais, e começamos a caçar. E depois, quando a gente evoluiu um pouco mais, dá para ver os crânios. Depois eu vou postar essa. Eu fiz um monte de vídeo, um monte de foto. Dá para ver os crânios e a evolução dos crânios, né? Como é que essa parte frontal aqui, que é a nossa grande diferença do macaco, o macaco ele tem isso aqui grande, né? Isso aqui mais para frente, assim, ó. Ele tem o cérebro pequeno e a gente tem o cérebro grande, principalmente a parte da frente. O Alessandro vai saber explicar melhor, que é a parte frontal, é onde que está o raciocínio. É aqui que está o nosso raciocínio. Só um pouquinho. Gente, eu já volto. Desculpa, tem uma abelha em cima de mim e eu preciso dar um jeitinho nela. Só um pouquinho. Vai falando, cobra. E aí, o que na selva proporciona um cérebro do tamanho do nosso, da magnitude do nosso, que consome, né, é o maior cérebro proporcionalmente. E é o nosso grande diferencial, né, porque lá eu pude ver, tinha vários hominídeos, né, a evolução dos hominídeos, macaco, orangotango, comparação com gorila, tinha todos os crânios comparando. E a única diferença que a gente tem desse povo, gente, é o cérebro. O resto é igual. Se você olha o esqueleto de um do outro, é tudo igual. Nós somos animais. A nossa diferença dos outros animais é que nós somos animais racionais. Então, a nossa diferença para o resto dos primatas é o nosso cérebro. E o nosso cérebro é uma usina, né? Tem um consumo de eletricidade, de sinapses, né? De eletricidade gigantesco. Para gerar essa eletricidade, precisa de uma fonte de energia. Hoje, a humanidade está usando a fonte de energia carboidrato. Ela funciona? Funciona. Mas ela não é a ideal para a nossa espécie, porque a gente usa isso há 2.000 anos. 2.000 anos. Essa história que eu estou contando tem 2 milhões de anos. Então, assim, é 1.000 vezes mais tempo usando gordura do que usando carboidrato. Então, nós somos adaptados a usar gordura. E o nosso diferencial, o que aconteceu num passo evolutivo que a gente teve quando a gente começou a caçar? Isso tem no livro Sapiens. Quem quiser ler, tem escrito isso no livro Sapiens. Quando a gente começou a caçar, a big fauna, né, os grandes mamíferos, os mamutes que foram extintos pela nossa espécie, né, os mamutes, os mastodontes, eles não tinham predadores naturais. Então, quando chegavam nós, humanozinhos, do lado deles, eles não fugiam da gente, eles não tinham medo da gente. E como é que eles caçavam antes? Sabe como é que eles caçavam o mamute? Cortava o tendão de Aquiles do mamute, com o mamute, pum, caía ali, tinha uma tonelada de carne muito gorda. E isso foram gerações e gerações e gerações acessando aquela gordura, permitindo que os que tinham mais cérebro se desenvolvessem mais. Então, assim, nós precisamos de gordura para quê? Não é para engordar. É para rodar essa máquina aqui, ó, que prefere corpos cetônicos como fonte de energia. Então, é para isso. Aí, o que acontece? A gente acaba, em detrimento de não ter uma pochetezinha de nada, vou mostrar a minha aqui para vocês verem. É isso aqui que é que eu estou falando, ó. É isso aqui que o cut tira, ó. Eu não estou falando em ficar obeso, ficar barrigudo, nada disso. Uma gordurinha. Em detrimento de eu não ter essa gordurinha, eu tiro a fonte do meu maior diferencial, que é o meu cérebro, né? Que eu passo a não dormir bem, eu passo a ficar ansioso, eu passo a ficar um monte de coisa para poder ficar com abdominal
trincado, porque está na moda, porque no fundo, no final das contas, estou falando pra caramba, né? Você me Não, interrompe vai. aí. No final das contas, eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso. Vocês vão me dar a opinião de vocês aí. Vocês realmente sentem atração física, tá? Por um fisiculturista definido lá com 4% de gordura, que todo traçado, aquilo ali, é uma coisa que tem uma atração física? Não tem. Por quê? Porque nós sentimos atração física por outro ser humano, né? Que vai ser capaz de reproduzir melhor com a gente. A gente vive para isso, nós somos animais. E a gente olha saúde. O que atrai, né, fisicamente é saúde. E uma pessoa com 4% de gordura, ela não está na melhor forma de saúde dela. Eu estou te falando isso porque quando eu baixei o meu percentual, eu diminuí a minha saúde, eu me senti pior. Eu não estava na minha melhor versão. Então, assim, conclusão. A minha melhor versão é com a capinha de gordura. Eu fico mais feliz. Eu controlo melhor minha temperatura corporal. Eu me machuco menos quando eu esbarro em alguma quina, porque a gordura também tem essa função de proteção mecânica, né? Quando a gente está muito seco, qualquer lugar que você esbarra, dói. Você entra na água gelada, você fica tremendo, batendo queixo de frio. Tá entendendo? Com a capinha de gordura, não. Você está ali preparado. Ela serve para isso, né? Então, assim, vamos levantar a bandeira aqui. Não, porque minha bandeira agora é essa. Eu quero diminuir essa minha coisa de fazer muita atividade física, cut, não sei o quê. Hoje eu quero viver uma vida mais tranquila, fazendo uma quantidade adequada de atividade física, nem mais nem menos, né? Nem sem exagero, para cima nem para baixo, me comendo bem, se levando uma vida leve, e que é o que a carnívora proporciona, né? Eu não preciso ficar controlando comigo, controlando nada. Eu como quando eu tiver com fome, como o tanto que eu quiser, eu tiver com vontade, até matar à vontade, faço minha atividade física ali bacana, mas também nada demais, né? E embora, vida que segue. Essa foi uma das grandes mudanças dessa minha de final de ano aí. Eu estava fazendo um monte de treino, um monte de coisa, abortei. Agora eu quero vida boa. Eu acho Que que é a isso aí, carnívora Cobra. Porque, na verdade, gente, a gente tem os estereótipos de beleza, né? Que hoje estão completamente... são os extremos opostos, né? A magreza excessiva e agora essa glamorização, né, da obesidade. Gente, a gente precisa ter uma reservinha, né, no corpo. Não precisa ser tão magro que você não tenha nenhum percentual de gordura, até porque se você pegar uma virose, se você ficar doente, você tem que ter uma reserva. Isso é saudável. O corpo faz isso naturalmente, né? Essa pequena reserva. E, então, para que ficar tão magro? E também não ficar tão obeso que você está com uma síndrome metabólica, colocando em risco todo o teu funcionamento, né, do teu organismo. E ó, eu vou aproveitar amanhã, Dia das Mulheres. Para mulher, Alessandro, você é mulher, você sabe, isso ainda é pior. Porque para a mulher baixar o percentual de gordura é mais difícil. A mulher, naturalmente, ela já tem o percentual de gordura um pouco mais alto, né? Sim. Então, assim, eu tenho exemplo de pessoas conhecidas minhas que estão nessa e ficou 8 meses sem menstruar. Por quê? Porque está muito seca. Não tem Sim. gordura. Porque não tem Evita hormônio, os gordura. hormônios estão Não tem hormônio. enlouquecidos. Na verdade, né, Cobra, assim, eu acho que as pessoas querem uma magreza extrema. Eu vejo muitas mulheres reclamando, mas eu não consigo, eu parei de emagrecer. Assim que eu mais ouço das pessoas que estão fazendo carnívora, eu não consigo emagrecer mais. Eu digo, mas o quanto mais você realmente precisa emagrecer, né? O ideal é você buscar um peso legal, que você se sinta saudável e não aquele padrão de beleza que não pode ter uma gordurinha, que não pode ter nada. Então, vai trocando isso por músculo,
né? Mas não fazer querer fazer esse emagrecimento radical de você simplesmente ficar com zero gordura no corpo, né? Porque que é o que, assim, que é 8 ou 80, né? E, Pois é. e vou E te dizer, aí, tá? Não vale e a aí pena. as pessoas chegam num ponto que elas ficam estagnadas, né? Será que o teu corpo não parou? Porque você precisa agora, ao invés de perder essa gordura, recuperar órgãos, recuperar algum sistema que não esteja funcionando bem e que ele está retendo. Então a gente tem que ouvir um pouquinho mais, né, do nosso organismo. Né? Não é só Exatamente. emagrecimento que conta, gente. Ok, a carnívora é maravilhosa para emagrecer. Eu perdi 25 quilos e o meu objetivo não era emagrecimento. O meu objetivo era a cura, né? A cura da fibromialgia, que eu alcancei. Né? Me libertar das dores, me libertar do bruxismo, me libertar da insônia, me libertar de todo o mal-estar que eu sentia, de fraqueza, da rigidez, né? Das articulações. E isso eu consegui ainda com o bônus de emagrecer. Mas eu não fico neurótica porque eu tô com um pouquinho de gordura abdominal aqui, porque eu tenho um pouquinho de gordura na coxa, porque eu tô com celulite. Eu diminui muito a minha celulite. É uma coisa assim impressionante. Mas eu ainda tenho certo volume. Por quê? Porque eu entendo que o meu corpo está bem. Ele parou aqui. Né? Eu não vou fazer uma dieta de cut para perder mais peso. Eu já tenho 52 anos, né? Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo curada e bola para frente, cara. Vamos vivendo como a gente está. Não vou ser modelo de passarela, não, né? Não vou fazer fotos de moda, mas assim. Então a gente tem que entender também, enxergar que o nosso padrão de beleza está muito alterado. Né? A realidade, a pessoa normal, ela deixou de ser interessante. O que é interessante é o tanquinho da academia, o que é interessante é aquele monte de músculo. Mas eu vou te falar, isso aí é aparência. Aparência. Não é beleza. São coisas diferentes. A beleza é a saúde. Se você tiver saudável, você tá bonito. Exato. Então, assim, em vez de focar na aparência, foca na saúde, que na saúde você vai ficar bonito. Aí como é que eu foco na saúde? Tendo hábitos saudáveis, né? Dorme Exato. bem, faz atividade física, se alimenta bem, reduz estresse, fica feliz, que você vai ficar linda, né? É isso. Agora vai ficar focando. Não, é porque eu tenho que emagrecer mais 3 quilos. Quem te falou isso? Que você tem que emagrecer mais 3 quilos? Da onde está escrito isso? Por que 3? Né? E quem falou que o peso mede alguma coisa, que é uma outra coisa que é um erro, né? Porque massa magra, que nem o Alessandro estava falando, massa magra não é músculo. Massa magra é osso, é nervo, é tendão, é órgão, tudo é massa magra. Por exemplo, eu estava vendo, a gente conversou, né? Aonde que os veganos perdem mais massa? No intestino. Nosso intestino tem 80 metros quadrados, né? Vocês pegam assim. Então é um tecido gigantesco. E você perde massa magra dali, não é só do músculo, né? E quando você volta a comer, você vai repondo aquela massa ali, você vai ficar mais pesado. Mas aquilo ali vai te deixar feio, gordo? Não, vai ter só mais peso, mais quilos, né? É aquela história. Eu preciso perder 20 quilos. Eu ouvi outro dia na live dos Cavaleiros, do Apocalipse Nutricional, que eu me amarro naqueles caras. Você quer perder 10 quilos? Corta o braço fora. Vai perder 10 quilos. E aí? Tirou 10 quilos do seu corpo. Agora você tem 10 quilos a menos. E qual é a vantagem de ficar sem um braço? É a mesma coisa. Qual é a vantagem de perder massa magra? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, é uma ilusão de que a balança diz alguma coisa. Você tem que se olhar no espelho e tá bonito. É isso aí. Com a E pele aí, boa. Laura, eu já aproveito esse teu gancho aqui para falar para as pessoas que entram na carnívora, tá? E vejo muita gente reclamando que entra na carnívora e não consegue perder peso de cara. Por quê? Por quê? Porque são pessoas que, apesar de estarem com uma composição
física avantajada estão desnutridas. E o corpo, enquanto não entrar numa nutrição perfeita, ele não vai liberar nada. Não vai perder peso. Você tem que começar a repor essa nutrição que estava faltando para que depois ele comece a liberar o emagrecimento. Né? Então, muitas pessoas, o carnívoro não funciona, porque eu tô já 1 mês a carnívoro e eu não perdi peso. Ok, mas como é que estava a sua alimentação antes? Qual era o nível de desnutrição que está no seu corpo? O que tem a mais aqui que não está funcionando? Vamos, né? Escutem o corpo de vocês. O que tá faltando aqui? Ou você está fazendo uma dieta com carne muito magra, ou você está comendo muito pouco ainda, porque as pessoas saem das dietas de restrição calórica e entram numa carnívora comendo um bifinho da palma da mão, tamanho da palma da mão, que é o que o nutricionista mandava antes. Não tem como emagrecer desse jeito, né? Porque você continua numa restrição, só que você mudou o alimento. Você está na restrição calórica com a carne. E aí não tem. E aqui, já vamos aproveitar o gancho, Cobra. Eu quero que você fale um pouquinho aqui. Eu vi uma pergunta antes, de uma pessoa que falou que está fazendo uma alimentação OMAD, tá? Como consumir a cota diária de proteína comendo apenas uma vez ao dia. E eu venho nos grupos e falando para as pessoas, gente, não é assim para você começar a fazer OMAD. Fala um pouquinho aí sobre isso, Cobra. Não vou contar como é que eu... É 1 meal a day, tá? Uma refeição ao dia. Vou contar como é que eu cheguei a fazer o OMAD, e eu faço o OMAD, mas eu não faço todos os dias o OMAD. Por quê? Porque a minha regra não é eu vou comer uma refeição ao dia. A minha regra é, se der, eu vou fazer só uma refeição ao dia. Mas se não der, eu não vou ficar desnutrido porque eu me comprometo a comer só uma vez ao dia. Não. Se eu não conseguir comer em uma refeição, eu vou comer na outra. Mas como é que eu fiz? Eu comecei comendo muito, 3 refeições, 4 refeições ao dia, no início. Depois, naturalmente, eu fui pulando uma refeição, passei a fazer 3, 2. Fiquei em 2 um tempão. Né? Eu comia 2 equilibradas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a jogar mais para uma e diminuir a outra. Eu comecei a aumentar a minha capacidade de comer mais em uma refeição e depois eu complementava com a outra. E fui fazendo isso. E fui aproximando também a janela. Eu comia mais próximo e maior numa refeição e diminuía essa. Às vezes fazia uma no comecinho, depois comia uma maior. Então eu fui aproximando. Isso eu demorei anos para chegar nessa capacidade, que hoje eu tenho a capacidade e eu como muito. Porque meu organismo está acostumado. Eu como 1 quilo. Hoje eu não comi 1 quilo, mas hoje eu almocei. Provavelmente vai ser minha única refeição. Eu tinha comido 4 ovos de manhã, aí fui almoçar, eu comi 750 gramas de carne. Aí eu posso fazer o OMAD. É ao contrário a lógica, né? A lógica é, você só pode fazer o OMAD se você consegue comer muito numa refeição. Não é como eu vou comer muito numa refeição para fazer o OMAD. É ao contrário. Se você não consegue comer muito em apenas uma refeição, você não deve fazer OMAD. E outra coisa, OMAD... Eu vou fazer uma refeição para fazer um jejum de 24 horas. Quanto maior o jejum, mais eu vou emagrecer. Não, não é assim. Jejum não é para isso. Jejum é para quê? É para aumentar minha cognição, é para aumentar minha autofagia, é para aumentar a minha praticidade de eu fazer uma refeição só, né? E é para melhorar o meu sono, que eu vou afastar mais a minha refeição da minha hora de dormir. Então, esse é o foco, não é para emagrecer. Jejum não é para emagrecer, tá? Emagrecer você faz comendo assim, muita carne gorda. É assim que emagrece. Muita carne gorda. Até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Esse é o jeito de emagrecer. Quem vai te fazer uma restrição de energia, que eu nem gosto de falar calórica, porque eu acho a teoria de caloria que a nutrição usa aí. Eu, como engenheiro, tá? Entendo de física, matemática. Caloria é um conceito da física, né? É ridículo. Ridículo. Você colocar proteína como caloria é ridículo. Proteína não serve como energia. Então, assim, o corpo vai diminuir os seus estoques de energia
de acordo com o que você está comendo, ele que vai te falar isso. Não é você que fala para ele. É ele que te fala isso. Você vai cortar aquela... Vai pegar uma picanha grande, vai comer o primeiro pedaço, segundo, terceiro. Quando chegar no quinto pedaço, você fala, ah, não quero mais comer a gordura, não. Você tira a gordura e come só a proteína, ou de repente você não come nenhum dos dois. Mas quem te falou foi o corpo. Se você tentar comer, ela perde o gosto, ela dá ânsia de vômito, ela fica aquele desconforto. É isso que é o sinal de déficit calórico. Não é, ah, vou comer menos, vou comer pouco, vou fazer cutting. Né? As pessoas querem emagrecer fazendo cutting. Não, Vou fazer 3 dias de carne magra, um dia de carne gorda. Não é assim, gente. pior, Não é. o que eu vejo, Cobra, o que eu vejo, assim, a minha preocupação aqui é que eu te pedi para falar da OMAD, é que eu vejo assim, as pessoas estão entrando na carnívora, já estão querendo fazer jejuns longos, já estão querendo fazer OMAD, uma refeição no dia. Gente, quem está entrando na carnívora precisa primeiro comer muito, se nutrir, fazer 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, para depois você entender o volume de alimento que você precisa no dia, para que depois você consiga fazer. Olha o processo que o Cobra fez para conseguir fazer o MAD. Ele foi aumentando de dividindo as 2 refeições e jogando o mesmo volume de alimento para uma refeição só. Não é simplesmente cortar refeições, não é simplesmente passar mais tempo em jejum, porque assim você entra num processo de starvation, o corpo começa a sentir fome. E aí você vai ter todo o efeito rebote de não emagrecer, né? De ficar com compulsão por outros alimentos. Então, gente, assim, ó, para quem tá começando a carnívora aí, tá? E que tava pensando em fazer o MAD, não faça, porque é a maior besteira que vocês vão fazer. Façam primeiro uma supernutrição, para que vocês entendam qual é o volume de alimentos que vocês precisam no dia. Vocês vão escutar o corpo, a saciedade vem, como o Cobra falou, você vai comer, não tem super consumo de carne, porque você vai ficar saciado, os hormônios da fome vão funcionar, eles vão dar o alarme para o cérebro que já tem nutriente suficiente, que já tem os aminoácidos suficientes dali, porque é isso que libera os hormônios da saciedade, né? É a detecção de aminoácidos nos alimentos. Então, vocês vão ter esse aviso, mas não tentem fazer dieta, estratégia carnívora não é dieta de restrição calórica. A primeira coisa que tem que ter em mente, né? Não entre na estratégia carnívora querendo fazer excesso de jejum e uma refeição ao dia, né? E a questão do jejum também é importante aqui a gente frisar. Ok, tem gente que já vive de jejum, mas não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, porque o corpo vai ressentir e vai travar o metabolismo da mesma forma. Aí vocês vão dizer, eu não estou emagrecendo, não está dando certo. Por quê? Porque você quer fazer tudo junto e não está respeitando o cronograma de nutrição que é necessário. E é um perigo também o jejum, é um perigo o jejum, o OMAD. Por quê? Porque quando você faz jejum, naturalmente você diminui a fome. Na hora que você vai comer ali, a primeira refeição, você não tem apetite. É difícil comer depois de um jejum. É mais difícil comer depois. Se você der um jejum de 24 horas, na hora que você vai comer ali, você não consegue comer. Você tem que estar habituado a chegar de 24 horas para comer logo um montão. Ninguém consegue. Tem que dar uma acordada no sistema. Por exemplo, a gente fez jejum agora de 3 dias. No terceiro dia, quando as meninas que estavam fazendo, a Lua e a Rê, fizeram junto comigo, que elas foram comer, elas tiveram diarreia, elas não conseguiram comer. Por quê? Elas estavam menos acostumadas a fazer isso, de quebrar um jejum já com a quantidade de comida, né? Você tem que dar uma quebradinha ali. Então, jejum e OMAD, vamos falar assim, rasgado, é para quem já é faixa preta de carnívoro. Se você é faixa branca, você não deve fazer jejum e OMAD. E outra coisa, vai sair o tiro, vai sair pela culatra. Você, em vez de dar um ipom, você vai tomar um ipom, né? Então, assim, carnívora iniciante é picanha, é costela, é para comer mesmo. E a primeira coisa que tem que fazer é perder o medo.
comer carne vermelha e ainda tem medo de comer gordura, não comece a carnívora. Não comece. Primeiro você estuda, perde o medo, porque se você começar a carnívora com medo, botando só um pezinho assim, vou comer pouquinho, vai dar errado. Vai dar errado. Carnívora não pode ter medo de carne vermelha, gordura, e tem que comer, e tem que comer mesmo. Tem que comer mesmo. Carnívora é dieta de comer muito. Até a saciedade. E até porque, gente, a gente tem que entender que a carnívora, ela mimetiza o jejum, certo? O que é mimetizar? É imitar. Quando você está fazendo carnívora, você está em estado de cetose. E o jejum é estar em estado de cetose. Então, não há uma necessidade de você fazer jejum junto com a carnívora, né? Acaba que você vai, no longo prazo, fazer uma janela maior de jejum, mas porque você está indo para esse caminho naturalmente. Não que você vai iniciar a fazer carnívora e começa a fazer jejum, como porque você está fazendo jejum. Gente, isso não funciona, né? Então, e principalmente para quem está vindo de uma alimentação mais à base de plantas e que consumia pouca carne. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer, vai pular o café da manhã, já não vai entrar proteína ali na sua primeira refeição. Você só vai tomar café, que o café também a gente sabe que não é lá muito amigo. E aí você vai passar só por uma refeição ao meio-dia, uma refeição à noite. Então, talvez, e você não consegue comer nem 300 gramas de carne numa refeição. E aí? E ainda comendo carne magra. Gente, isso não funciona. Olha o que a Aparecida Domingo de Souza está falando ali. Ó. Eu fiz jejum de 18 horas por 3 meses seguidos. Na janela só comia salada com 150 gramas de carne. Perdi quase todo o cabelo e fiquei com cara de doente. Não estava nutrindo o corpo, né? 150 gramas de carne vai ter aí 50 gramas de proteína. Se ela tiver mais de 50 quilos de peso ideal, aí ela já está abaixo do mínimo, né? E eu não gosto nem de conversa de mínimo. Para mim tem que ser 3 gramas de proteína por dia. E fica top. Porque o corpo não joga proteína nova fora. Não joga. Né? Eu estava vendo hoje, estava explicando um mecanismo, porque o museu, eles explicam todas as partes do corpo, né? A parte de todo o sistema nervoso, sistema de excreção, que é o sistema do rim. Quando uma proteína passa pelo rim, ela não pode ir para a urina, o corpo não joga a proteína fora. Ele reabsorve a proteína. Se ele não absorver a proteína, ele tem que jogar essa proteína para sair nas fezes. Porque a proteína é grande, ela não sei lá onde que ela não passa lá, que ela não pode sair na urina. Então, assim, proteína, ácidos graxos e aminoácidos é o ouro para o nosso organismo. Ele não joga fora. Não joga fora. Não joga. Vai absorver, vai trocar. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você tem um avião. Chegou uma asa nova, né? Ou seja, nós somos feitos de proteína. Se eu tenho uma proteína velha aqui de 1976, lá, que ela está aqui agarrada aqui, que eu não... Chegou uma proteína nova, que eu comia mais, em vez de comer 100 gramas, eu comi 200 gramas, o corpo vai trocar essa proteína aqui e vai jogar essa velha fora. Não vai engordar. Se você comer proteína além, você não vai engordar, né? E gordura além é muito difícil, ninguém consegue comer gordura além. Outro dia o cara entrou no meu post e falou bem assim, não, a gente tem que controlar as calorias da carnívora, senão você vai engordar. Aí eu respondi para ele bem assim, me apresenta alguém, por favor, que fez estratégia carnívora, comeu a mais e engordou. Me apresenta a pessoa, que eu tenho curiosidade de conhecer essa pessoa. Engordar, que eu tô falando, é engordar mesmo, tá? Só se saiu da estratégia, só se saiu da linha. Tô falando em comendo carne com gordura. Não é para fazer receitinha nem nada dessas coisas, não. Carne aí, com gordura. Você comer a mais isso aqui e engordar, de ficar gordo mesmo, de ficar com sobrepeso. Eu duvido alguém que tenha acontecido isso. Duvido, eu aposto. Eu aposto com quem quiser que isso não acontece. Porque você não consegue comer gordura mais. Você não enjoa. Agora, nem se quiser. Você engorda
saindo uma semana inteirinha, como aconteceu comigo na praia, que eu acabei comendo alguns alimentos. Gente, eu não me atirei na Cracolândia, não, tá? O que eu comi? Algumas coisas empanadas, tá? Aquele camarãozinho empanado, pouquinho carboidrato, tá? Alguma coisa de frutas, né? Alguma coisa de doce, mas assim, pouquinho. E eu engordei. E eu engordei muito rápido. Né? Aquela gordura abdominal Não, veio assim, nossa, em uma semana, gente. Então, assim, porque na carnívora, você pode comer um monte. Daí eu voltei, comecei a comer gordura e emagreci. Então, não existe engordar na carnívora. A não ser que você esteja fugindo, você não está fazendo a carnívora corretamente. é porque muita gente fala, não, eu faço carnívoro, né? Mas aí vai lá e come um negócio um dia. Aí depois, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela está comendo carboidrato. Isso sobe a insulina demora a descer, principalmente quem tem resistência à insulina. Né? Ela dá uma subidinha, ela fica lá em cima. Quando a insulina está alta, se você comer gordura, ela vai direto para a barriga. Quem está na carbolândia, quem come carboidrato, por isso que na low carb não pode ser tão liberado assim gordura, igual na cetogênica e na carnívora. Porque se você comer um pouquinho de carboidrato, e veja que carboidrato, pouquinho já é muito. A gente tem no nosso sangue inteiro 5 gramas de glicose. Então, qualquer coisinha que você comer fora, no low carb, por exemplo, que tem a low carb lá maior, que é 150 gramas de carboidrato, você não vai ter efeitos deletérios gigantescos. Mas você vai subir sua insulina. Se você comer muita gordura, você vai engordar. Né? Vai engordar, principalmente se for gordura hiperpalatável, tipo receitinha, pão de não sei o que, pão de não sei o que lá, você vai engordar. Aí sim, aí dá. Agora você fazer uma carnívora, carne, picanha, costela, cupim, bacon, torresmo, é muito difícil você engordar assim. É muito difícil. Você tem que querer engordar para engordar assim. Você tem que falar, eu vou Acho que nem engordar. E mesmo querendo. assim você não consegue. Mesmo Acho que assim nem você não querendo. consegue. Agora, se você colocar, aqui eu vi que uma pessoa falou sobre queijo e iogurte, se você colocar lactose, cara, aí você engorda. Porque Aí aí vai. já tem o açúcar, aí vai. Né? Então, a gente vê assim, a carnívora, né? Tem muitas variações de carnívora, tá? Tem muitas variações. Mas É um a gente tá falando aqui de uma carnívora mais estrita para emagrecimento, de uma carnívora para ter efeitos em doenças autoimunes, é uma carnívora mais estrita, onde você não coloca queijos em excesso. Se comer é muito pouco, muito pouco. né? Iogurte, creme de leite, essa coisa toda aí dos lácteos, porque ali, além de ter a lactose, né? Também tem os alergenos, que é a caseína, que podem criar mais histamina no corpo, aumentam a inflamação. Então, tudo isso atrapalha, na verdade, o emagrecimento. Por quê? Porque quando o nosso corpo está sendo atacado, gente, não é hora de perder peso, certo? Então, assim, se o corpo está num momento de luta e fuga, tá? E isso acontece também, não só quando a gente está sendo agredido externamente no nosso ambiente, mas no nosso ambiente interno. Quando você tem um agressor e o teu sistema imune está ativado, não é hora de perder peso, gente. É hora do corpo se defender, né? Então ele vai usar toda a energia para defesa, ele não vai liberar energia para perda e você vai ficar barrado no emagrecimento. Então não adianta, porque o leitezinho é bom, porque o iogurtezinho é bom, porque o queijinho é bom. Se tiver causando uma liberação excessiva de histamina e você estiver entrando num processo alérgico, você não vai ter o mesmo resultado de uma carnívora estrita. Não tem. É a matemática, não tem. Mas você é muito radical, né? Então, assim, eu falo porque eu tenho autoimunes e eu sei dos efeitos, né? Eu não como nem a clara do ovo, eu não como mais. Por quê? Porque a clara do ovo me dá uma reação autoimune. E eu sinto mais dor, né? Então, tudo isso é ouvir o corpo, né? E a dieta de eliminação carnívora, quando você faz uma eliminação completa e fica só numa carnívora estrita e você começa a colocar outros alimentos, você vai conseguir observar aquilo que te faz mal. E aquilo que te trava, e aquilo que não, né?
Eu acho que é por aí que a gente começa a experienciar realmente a saúde do teu corpo e ouvir os sinais, né? Os sinais de alerta. Que é E, uma... e, e para ouvir esses sinais, é importante a gente estar conversando com o nosso corpo, né? E o que acontece? Eu fui nesse museu hoje, eu fiquei impressionado, fiquei apaixonado como é a natureza, como o nosso corpo, né, por dentro. Esse museu, ele tem um corpo inteiro assim, ó, todo fatiado. Ah, que show. Tipo uma ressonância eletromagnética, mas um corpo de verdade, plastificado, todo fatiado. Então, a gente é todo feito, não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas a gente é todo feito de carne, osso, né? A gente é um bicho, né? Biológico. Então, Sim. o que entra dentro da nossa boca, ele vai para um ambiente biológico, da natureza. Então, um queijo não é da natureza. Queijo é um alimento processado, a gente produziu aquilo ali. Então aquilo ali tem uma linguagem que o nosso corpo não interpreta, ele não entende, ele se perde no queijo, né? Agora, diferente de uma picanha é a linguagem da natureza, é um alimento 100% natural, que a nossa biologia entende e sabe lidar com aquilo ali, e ela lida com aquilo ali há 2 milhões de anos. Exato. Mas não tinha queijo há 2 milhões de anos, né? Não tinha pão carnívoro há 2 milhões de anos. Não tinha iogurte há 2 milhões de anos. Diz que o iogurte é um pouco mais antigo. Mas quando a gente entrega um alimento biológico, adequado biologicamente para a nossa espécie, tudo funciona. Eles, né, a nossa mastigação ela foi feita para mastigar carne. Nosso estômago foi feito para digerir carne. Nosso intestino foi feito para absorver carne. Se você entrega isso, o corpo fala, opa, irmão, beleza, estamos falando a mesma língua. É exatamente isso. Nós estamos falando a mesma língua. Agora, quando você, né, se for ultraprocessado, whey protein, se for não sei, isso não é comida, cara. Não é. Aí não funciona. Agora, com comida de ser humano, que é carne gorda, comida de ser humano é carne gorda, ponto. Mais o quê? Mais nada. É isso aí. Talvez uma frutinha, naquelas frutinhas pequenininhas. Que também a gente lida bem com frutinha pequenininha. Para a gente Esse negócio entrar de no fruta. inverno. No final do verão, para a gente entrar no inverno. É a frutinha Desde, da... desde que não esteja todo danado, dá para entrar uma frutinha, tá? Um araçá, uma amora, esse negócio de manga desse tamanho, essas coisas não existia, não. Frutas Banana. que foram modificadas, né? A maioria das frutas aí, um monte de açúcar. Essas mangas, essa manga palmer, é um mel, é um produto cheio de açúcar e frutose, né? Não tem como a gente consumir isso. Aí, Alessandro, eu acho interessante falar o seguinte, tanto o Alessandro como eu, a gente fala assim, mas a gente não precisa ser 100% radical. Mas o que acontece? Se você não for 100% radical, se você quiser comer um queijo, coma o queijo, mas saiba que você vai pagar um preço por estar comendo aquele queijo. Talvez não seja um queijo um preço muito alto, mas é um preço. Você vai pagar um Eu digo preço. assim, ó, para quem quer experimentar os benefícios da carnívora, iniciar uma estratégia carnívora comendo queijo e comendo frutinha não vai funcionar. Você tem que iniciar, fazer pelo menos uns 2 meses, 3 meses de estratégia carnívora para você começar a voar, né? Para você começar a entrar alçar voo na carnívora, para que depois você consiga dar umas escapadas e voltar. E não entrar na compulsão de novo, porque qualquer quantidade de açúcar que você ingerir vai te trazer para a compulsão, dependendo do nível de compulsividade que você tinha antes, vai ser muito difícil você retornar, né? E para começar a colher os benefícios verdadeiros de uma estratégia carnívora, você tem que dar tempo para o seu corpo. Não adianta querer começar uma estratégia carnívora já com a mentalidade de comer fruta, de comer mel, de comer queijos, de comer... de final de semana eu vou sair da dieta. Aí você vai estar fazendo uma cetogênica, porque você vai estar incluindo outros alimentos. Não é carnívora, gente. Cetogênica é uma coisa, carnívora é outra.
né? Porque a carnívora ela traz resultados muito mais rápidos, né? Que a gente sabe, e muito mais efetivos. Então, quem está em busca de uma cetogênica, ok, não quer largar as frutinhas, não quer largar os legumes, vai fazer uma cetogênica, mas não pode dizer que está fazendo uma estratégia carnívora, né? Aí que tá. Então, se é para fazer carnívora, você tem que fazer de verdade, porque senão você vai estar fazendo soma calórica, né? Aí não vai funcionar. Aí não adianta. Isso aí. E assim, dá para fazer, cada um tem a sua individualidade, depende de onde que você vem, né? Por exemplo, tem gente que consegue parar de fumar fumando aquele cigarrinho de palha. O cara fumava lá 10 cigarros, aí ele vai e muda para um cigarro de palha, vai diminuindo, daqui a pouco o cara para de fumar. Tem gente que consegue. Agora, dificilmente aquele cara que fuma 2 maços de cigarro por dia vai conseguir parar fumando cigarro de palha. Ele tem que chegar e tem que falar assim, eu vou parar de fumar hoje, joga o cigarro fora e passa longe de cigarro pelo menos uns 6 meses. Sim, né? Porque você tem que entrar na abstinência, você tem que zerar, né? O sistema dopaminérgico tem que voltar ao normal, porque não, a gente acha que é só que é uma questão de vontade, gente. Nosso corpo é regido por química, tá? Tanto química cerebral quanto química de hormônios no nosso organismo inteiro. Então não é essa questão só de porque eu tenho força de vontade, não é, você tem uma química agindo ali, né, que vai te boicotar, que se você botar uma gota de álcool na boca, que é o que acontece com quem é um alcoólatra, já vai liberar essa química da dopamina que vai fazer beber até cair duro. Né? E a mesma coisa acontece com o açúcar, a mesma coisa acontece com os carboidratos. Por quê? Porque a glicose vicia muito. Né? A glicose manda informação para o cérebro direto. Nós temos neurônios no nosso intestino que informam o cérebro que tem glicose na área. E ele vai pedir mais, porque é uma energia de fonte rápida. Nosso cérebro quer energia. Então a gente está batalhando com um cérebro aí boicotador e que você não pode dar essa moleza aí, né? Porque você não vai conseguir vencer. Então, a estratégia carnívora funciona por quê? Porque ela te faz entrar na abstinência do açúcar e do carboidrato. Você não está mais dando glicose, né? Você cortou essa fonte, né? E aí, se você segue numa linha mais radical de carnívora, você tem um benefício mais rápido e você consegue entrar no controle da compulsão de uma forma mais efetiva, de uma forma mais rápida, né? Eu gosto muito sempre. Tem fórmula mágica, né? Sempre que eu tô orientando alguém, eu explico para a pessoa assim, você tem 2 caminhos. Você pode fazer uma carnívora assim, mais gradual, uma transição gradual e aos poucos, e ir acostumando, e chegando pode começar, né, a fazer uma paleo, depois uma low carb, depois uma cetogênica, depois você ir para carnívora. Quando a gente muda de uma alimentação ruim para uma alimentação boa, a gente tem efeitos colaterais, tem diarreia, tem dor de cabeça, tem fraqueza, tem cãibra, tem isso. Se você faz uma transição gradual, isso vai vir diluído, você praticamente não vai perceber. Tem várias pessoas que seguem essa linha, beleza. Só que qual que é a linha que eu gosto? Eu gosto do seguinte, o que motiva a gente ficar numa mudança? É quando você colhe os benefícios daquela mudança. Então, assim, a diarreia que dá na carnívora, não é nada sobre-humano. Né? Você vai no banheiro e vai fazer um cocô mole. Qual o problema de você fazer isso? Uns 3 dias, uma semana, 10 dias que seja. Meu cocô tá mole. Tá, qual o problema? Você vai sentir uma fraquezazinha, você não vai conseguir treinar igual que você treinava antes. Qual o problema? Vai sentir uma dor de cabeça, se você colocar um salzinho na água, vai melhorar. Qual o problema? Esses pequenos coisinhas que atrapalham, se você não tiver medo, se você não tiver preconceito, você atropela eles assim igual um tatu. E o que vai acontecer? Se você mudar direto para a estação, você cura o vício e você emagrece rápido, você consegue colher todos os benefícios muito mais rápido. Então, esses benefícios do lado da balança e esses efeitos colaterais do outro lado da balança, tem que ver se você vai aguentar ou não. Mas, assim, é muito mais motivador você, com 10 dias, 15 dias, chegar aqui, igual que o pessoal que participou do desafio aí. Teve gente que perdeu 10 quilos em 21 dias. 10 quilos. Pum.
A pessoa, na terceira semana, se olhar no espelho e tá 10 quilos mais magra, pode cair uma bomba atômica do lado dela que ela não come mais um doce, cara. Ela não vai comer. É uma motivação muito maior, entendeu? Do que você ficar ali medindo. Não, eu vou comer um pouquinho aqui, um queijinho ali, um iogurtezinho aqui, vou fazer um monte de receitinha, quando eu tiver com vontade de doce, eu vou comer uma fruta. Aí você vai ficar ali, vai ficar patinando, não vai ver resultado. Beleza, não vai ter os efeitos colaterais tanto, mas também não vai ter resultado, então vai ficar naquele negócio morno. Funciona? Funciona também. Também funciona. Mas Mas fica a minha linha, estacionado. eu prefiro ir pela transição direta. Pula de cabeça, já pega logo. E aí a outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: pula de cabeça, mas já vai logo, tira o escorpião do bolso e constrói uma nova relação com a comida. Vai lá e come um ribeye, come um tibone, come uma picanha, come comida gostosa para você falar assim: caraca, além de eu estar colhendo todos os resultados, eu ainda estou comendo só comida boa, porque você ficar comendo patinho, eu posso botar um pouquinho de manteiga no patinho, porque aí tem a gordura e fica fazendo conta, e não sei o que, vai ficar ali patinando, patinando, entendeu? Pula de cabeça, vai de cabeça, mas E tem uma, tem que acreditar e não pode ter medo. Se não tiver isso aí, acreditando e tiver com medo, não vai. A não minha dica é vai. essa, não vai. E comer, e assim, ó, você falou aqui da manteiga, né? Eu quero fazer uma parte. A gente tem, para quem segue aqui o mundo carnívoro, né? A gente segue aí, eu sigo muitas contas dos Estados Unidos, muitos americanos, e tem uma onda aí do pessoal comendo tablete de manteiga, tá? Não caiam nessa, não caiam nessa. Manteiga não é a melhor opção. A melhor opção de gordura é banha de porco e sebo. Por quê? Porque a manteiga, ela é derivada do leite, tá? Ok? E ela tem, e na verdade, assim, a manteiga, ela além de ela trazer um pouco de fermentação, né, de bactériazinhas ali, porque o leite traz muita fermentação para o nosso intestino, né? Tem essa questão também. A manteiga, ela tem uma característica aí, tá? Ela aumenta também os níveis de insulina, tá? Já existem pesquisas que estão mostrando isso. Já existe o pessoal estudando isso porque o pessoal está abusando. Então, não coloquem a manteiga na carne achando que é uma gordura que vai substituir a gordura natural da carne. Né? Não façam isso. Não abusa Tá? Você só está de dando. manteiga. É um tiro no pé. Tá? Quer comer um pouquinho de manteiga de vez em quando para fazer um ovo, quem não gosta de fazer com banha e tal, ok. Mas deem prioridade para as gorduras naturais da carne, tá? Sempre pensem em alimentação carnívora, em gordura animal, em carne animal, né? Carnes mais gordas, carnes vermelhas, carne de porco, né? As vísceras também, gente, com moderação, porque se a gente for pensar, os nossos ancestrais, eles matavam um boi que alimentava uma família durante um ano inteiro e as vísceras eram distribuídas. A gente não ficava comendo só víscera. Então, assim, você vai comer vísceras, o fígado é um alimento importante, principalmente para quem está desnutrido aí, está iniciando a carnívora, né? Quer colocar um pouco mais de vitaminas e tal, mas não como base da alimentação, tá? Liver King, né? Cobra. Então, assim, a gente tem que ter mais bom senso quando a gente for pensar que a gente está fazendo uma alimentação ancestral, né? E a gente pensar como é que era lá com os nossos ancestrais, né? A gente hoje compra um monte de coraçãozinho de galinha, mas quantas galinhas você matou para fazer um pratinho de coração? Como de vez em quando. Mas não façam isso da base alimentar de vocês. Busquem as carnes como base alimentar, né? A carne de porco, que é mais em conta, né? Esses cortes de carne mais gorda, de carne de gado, coloquem na pressão, né? A gente gosta de comer uma carne, eu gosto de comer carne mal passada, mas às vezes se torna muito caro. Aí você pode buscar aquele corte mais gordo de segunda, prepara na pressão, né? Tem maneiras de se fazer um consumo mais
de carnes mais em conta também. Não é só no ribeye. A gente adora falar do ribeye e picanha, porque, né? Mas, enfim, não é porque você não consegue, talvez, comprar sempre esses tipos de carne que você não possa fazer uma estratégia carnívora, né? A gente compra, né? Cobra, mas a gente mescla muito. Eu compro muita barriga de porco. Barriga de porco eu compro por R$16. Uma barriga de porco que, cara, te sacia e é maravilhoso. Uma carne que tem uma proporção muito boa de comer de carne de porco é o copa-lombo. Ele tem um marmoreiozinho. Ele tem um marmoreiozinho e é bacana. E outra coisa é o seguinte, gente. Tem gente que não tem tanta tolerância. Mas assim, como é que eu contrabalanceio o meu custo do quadro de dieta? Com ovo. O meu fiel da balança é o ovo. Se eu quero comer uma carne mais cara, eu como ovo. Outro dia eu fui até postei. Eu fui na churrascaria, que eu sei que é caro. A última vez que eu fui lá, eu deixei um rim lá, né? Cara pra caramba. Só tem carne top. Que você paga pelo que você come. Não é aquela que você paga o rodízio, né? Quando é rodízio, eu dou prejuízo. Mas quando eu pago o que eu como, sai caro pra mim. O que eu fiz? Antes de sair de casa, eu comi 6 ovos cozidos. Barateei minha dieta ali, comendo 6 ovos. Fui comer menos lá. Comi carne gostosa, deliciosa, maravilhosa. Não precisei comer tanto para satisfazer. Senti o sabor, senti prazer. Senti o prazer, senti os dois prazeres que a carnívora dá dois prazeres, tá? Quem tava falando aí que tem apego com comida, a comida que a gente é apegado, ela só dá um prazer, que é o prazer na hora que você come. O sabor e aquele liberação de dopamina. A carne, ela dá esse mesmo prazer, né, do sabor e da liberação de dopamina também, e ainda dá um outro prazer, que é a saciedade. É o prazer do leão depois que comeu uma zebra, que ele fica assim, pleno. Assim, pá. E é isso que eu gosto, é por isso que eu faço homemade. Eu não faço homemade para comer pouco, eu faço homemade porque eu consigo comer 1 quilo de dentro e fico pleno. Pá. Gente, o leão depois da caçada, né? E a nossa natureza é essa, né? A gente tem um estômago grande para comer muito de uma vez. Então, assim, carnívora, aprenda a comer muito, gente. Sai desse negocinho de medinho, de não sei o quê. Aprenda a comer muito. Agora, você não vai conseguir comer muito de uma hora para outra. Você tem que treinar. É igual que você começa a correr, você corre 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros. Daqui a pouco você está correndo uma maratona. É a mesma coisa. Gente, Vai comer? eu tô há 1 ano e 3 meses na carnívora. Eu não consigo fazer o mate. Tá? Quer ver quando eu faço Mas você come homemade, muito, que eu assim, ó, sei. se eu fui numa churrascaria e que eu comi muito no almoço, eu não janto. Aí eu vou comer só no outro dia de manhã. Né? Aí eu consigo fazer o homemade. E aí eu tô tudo bem. Mas se não, eu faço 2 ou 3. Agora que eu tirei o café, eu tenho feito café, eu tenho comido no café da manhã. Né? Para contrabalancear ali aquela dopamina, aquela coisa toda da abstinência do café. Então, assim, eu estou dividindo em 3 refeições e está tudo bem. Não tem essa. Porque na carnívora não tem essa necessidade. Ah, vou comer só uma vez. Ah, não, eu só não posso comer no café da manhã. Gente, pode comer carne no café da manhã. Eu como carne no café da manhã, eu como bacon, como a gema do ovo, que eu não posso comer a clara do ovo. Mas eu como carne. Muitas vezes eu pego ali, tem uma carne como até frio. Coxinha, asinha de frango, eu como frio. Entende? Você vai mudando o seu paladar, você vai mudando. E o impressionante é que com o tempo, se você for comer outras coisas, você não fica saciado. E aí você vai ver a grande diferença da alimentação carnívora para essa alimentação da Carbolândia que a gente vinha, né? Quer ver um negócio que aconteceu comigo agora, Alessandro? Eu fui num churrasco, esse final de semana agora. Aí eu falei, bicho, eu vou tomar uma Coca-Cola. Peguei e botei um copo de Coca-Cola zero. Eu tomava Coca-Cola zero, igual água. Eu adorava Coca-Cola zero, era a minha bebida preferida. Cara, eu tomei aquele negócio, eu achei horrível. Gosto de remédio, gosto de purgante. Por que acontece? O meu paladar mudou. Eu não como comida de indústria mais. Não me apetece mais, não é nem gostoso mais. Não é. Passa mal. A carne os alarmes estão ligados.
Tipo assim, eu resetei meu sistema. O sistema, como se você pegasse um computador que estava cheio de programinha lá, você vai lá e zera ele, reinstala o Windows. Ele funciona. Funciona. Exatamente. Exatamente. Quem é que perguntou que pode comer gordura só no dia, gente? Gordura e proteína, tá? Pode comer o tanto que você aguentar Pode, de gordura. pode Você não, comer só que acontece, muita você gordura, não vai. mas coma Mas você não vai. proteína junto. Lógico, mas você não vai aguentar comer muita gordura. É esse que é o lance. Até Por isso que é porque liberado, é porque a trava é nossa mesmo, própria, automática. Essa que é o grande lance da carnívora. Você pode. Cobra, vou responder aqui. Ó, várias vezes perguntaram sobre temperos, sobre chá, sobre plantas, tá? Assim, ó, a minha opinião sobre as plantas. As plantas querem nos matar. Eu estou repetindo o que o Anthony Schaff fala, né? Que é um neurologista carnívoro. Porque assim, gente, planta tem muito antinutriente, tá? A gente não tem ideia do quanto ele sequestra os nutrientes do nosso organismo, né? Além de nos fazerem mal, também sequestram os nutrientes que a gente ingere junto com eles, tá? Então, assim, na carnívora, o ideal é zero planta, tá? Tanto para tempero quanto, enfim, né? Não, na cetogênica, planta ok, na carnívora, zero planta, pessoal. Inclusive para temperos. Usem de vez em quando. Mas assim, ó, querem saber mais sobre planta? Entra lá no meu perfil. Tem uns 5, 6 posts sobre antinutrientes de plantas, tá? Deem uma lida, pesquisem, vão atrás. Não acreditem só no que eu tô falando, mas comecem a buscar mais informação sobre aquilo que vocês estão consumindo. Eu fiquei pasma, eu fiquei horrorizada quando eu descobri a quantidade de antinutrientes que as plantas têm, né? E também a quantidade de carcinogênicos. Então, gente, planta não entra mais aqui. Se eu for sair, se eu for fugir da dieta, tá? Eu vou comer alguma coisa doce, eu vou comer alguma coisa gostosa, mas com certeza não será uma planta. E a mesma coisa os chás, né? Chás, usem como remédio quando vocês precisam se curar de alguma coisa, como usavam nossos ancestrais, a medicina através das plantas. Mas não comer planta e tomar chazinho todo dia, certo? Aí, cobra. Mas, Cobra. mas lembrando que isso que Oi. lembrando que isso que a Alessandra falou é o ideal, tá? É o ideal. Agora, não é também porque você comeu ali uma cebolinha, um alho, um negocinho, um orégano, que você vai estar assim, né? Condenado a ser crucificado porque você não é mais carnívoro, né? Não é assim, né? Pode comer ali um negocinho de vez em quando, não tem problema, tá? Agora, não é o ideal, não é o ideal. E outra coisa, o mais importante, não precisa, né? Não precisa. Carne gorda Desnecessário. com sal, carne gorda temperada com sal, fica Você delicioso, cara. aprende. A verdade é que você ensina o seu paladar, né? Você refina o paladar. Quando você começa a comer a carne temperada com sal, você sente o verdadeiro sabor da carne. E aí você vai colocar um tempero e você já não vai curtir, já não vai ser mais a mesma coisa. Sabe o que é, Alessandra? É porque as pessoas estão acostumadas a comer filé mignon bem passado, peito de frango bem passado. Aí realmente você tem que tuchar de tempero ali, porque fica uma carne uma sola de sapato sem gosto. Agora, se você pega uma carne gorda, mal passada, e coloca um salzinho nela, ixi, é suculência, é uma explosão de sabores. Você tem ali, É, pega na carne, da onde que ela está queimadinha, douradinha por fora, e gelada dentro. Se você fizer assim, eu gosto assim. Gelada no centro, dourada por fora. Daqui do dourado até o gelado, você tem uns 1000 sabores diferentes. É uma explosão de sabores. Entendeu? Então, assim, coloca o salzinho ali, fica delicioso, cara. O que é essa? A Milce perguntou?
poderia falar sobre colesterol. Gente, a gente tem uma live lá no Bate-Papo Carnívoro com o Dr. Cláudio sobre colesterol e temos outra live com o Dr. Ciro Campos sobre colesterol. Assistam lá. Hoje a gente não vai conseguir falar. Na verdade, a gente já está mais de 1h15 de live aqui. A gente, né? Acho que a gente tem bastante perguntas, gente. Mas... O que eu posso falar do colesterol rapidinho é o seguinte, a gente está hoje foi a 4ª aula do colesterol com o Henrique Altran. E assim, eu sou CDF com as coisas que ele ensina, né? Eu já tinha visto várias coisas, mas assim, ele mostrou hoje um estudo, depois eu posso compartilhar com vocês esse estudo, de vários marcadores, e como é que a low carb, a cetogênica e a carnívora, elas só melhoram o perfil lipídico. Então, porque assim, às vezes o colesterol total não quer dizer nada, né? Aí a gente tem que tirar várias relações. O que importa são as relações. É a relação do LDL com HDL, é a relação do triglicerídeo com HDL, do colesterol total com HDL, da insulina com a hemoglobina glicada, com o triglicerídeo. Então, são várias relações. Quando você pega essas relações, que são os verdadeiros marcadores de saúde, quem faz uma estratégia carnívora só melhora, só abaixa o risco cardiovascular em todas as linhas, entendeu? Então, é o seguinte, você estava fazendo carnívora, então, simples assim, esquece. Você tem que se preocupar com colesterol se você estiver na Carbolândia. Aí você tem que se preocupar com colesterol. Principalmente com a relação do LDL. O LDL é onde que olhar mais. Mas se você tiver o LDL e o HDL alto, que é o que acontece na carnívora, o HDL alto protege do LDL. Baixo, insulina baixa. É basicamente isso. A carnívora faz isso. Ela aumenta o HDL, baixa o triglicerídeo, baixa a hemoglobina glicada, baixa a insulina e melhora a relação do LDL ruim, né, que passa a não ser mais ruim. Então, assim, até o LDL da carnívora é melhor do que o LDL de uma Carbolândia ou até mesmo de uma low fat. Aquela questão do LDL grande, do LDL pequeno, tem muita coisa aí sobre o colesterol. É exatamente isso. O LDL da carnívora fica grande. Né? Que é uma relação da A com A, com A por B, da LDL com A por B. Isso você consegue. E isso também, gente, vocês não tem que se preocupar tanto, porque vocês só vão conseguir traçar esse perfil lipídico aí perfeito fazendo um exame que é carésimo. Entende? Então, assim, o ideal é que ver os triglicerídeos têm que baixar, né? E baixam muito na carnívora, né? O LDL vai subir um pouco, o colesterol total vai subir um pouco, mas assim, ó, é que esses marcadores, eles são só uma página da tua saúde. O todo... Sabe o que é? Sabe o que é que eu concluí hoje na aula, Alessandro? Talvez você ainda não tenha visto dessa forma. O grande vilão do colesterol é a insulina e a hemoglobina glicada. Sim. A hemoglobina glicada alta e a insulina alta é que causam o risco cardiovascular associado ao colesterol. Se você tiver hemoglobina glicada baixa, insulina baixa, você fica livre. Com triglicerídeo baixo, mais ainda. Então, assim, esquece. Carnívora só reduz e assustadoramente o risco cardiovascular. Então, você não vai ver um carnívoro que faz carnívoro. Você viu o vídeo que eu publiquei? Tem um vídeo publicado no meu perfil da semana passada que mostra exatamente o que faz a arteriosclerose. Qual é a causa ali, né? Por que o colesterol se acumula ali naquelas veias como um bombeiro que vai apagar o fogo? Assistam lá no meu perfil, localizem esse vídeo porque vale a pena. Ele é bem ilustrativo e mostra que, na verdade, são os carboidratos e os açúcares. É a glicose, gente, que faz o entupimento das artérias. Glicose e óleo de semente. Lógico que tem álcool, cigarro, estresse, essas outras coisas também contribuem. A inflamação do corpo, né? Cobra!
A carnívora resolve tudo 1h19. A gente segue, Alessandro. Hoje, Não consegue. a gente programou, pessoal, uma live de 40 minutos e assim, ó, eu cobro, a gente fala demais, a gente tava com saudade aqui dessa relação. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tem um monte de perguntas na caixinha, tá? Mas assim, a gente vai voltar, a gente vai trazer carnívoros para conversar. Semana que vem já temos um bate-papo aí marcado, né, com um carnívoro que vai trazer vai contar um pouquinho da história dele, né, do sucesso de história dele. Quem está aqui e que quiser participar, contando da sua história, manda direct para mim ou para o Cobra, dizendo, quero participar do Bate-Papo Carnívoro, por favor. Né, o nosso objetivo aqui do nosso programa, né, da nossa volta aqui do Bate-Papo, é justamente trazer informação para vocês, trazer pessoas, exemplos, né, de pessoas que estão vivendo já com melhoras aí com a estratégia carnívora, que tiveram cura de doenças, que tiveram emagrecimento, enfim, né, que tragam casos. A gente vai trazer casos reais e também trazer profissionais da área da saúde, como a gente já vinha trazendo. A gente tem lá no YouTube. Para quem está aqui e que está chegando agora, a gente tem aí mais de 23, 24 lives, né, lá no YouTube, com conteúdo maravilhoso, gente. Quem não assistiu todas, comecem a assistir, porque cada live vai ter um conteúdo especial que vai se encaixar com alguma dúvida que você tenha. A gente não consegue abordar tudo e responder tudo numa live só. Então, essas lives que estão lá é um material precioso, né? Para quem quer iniciar a estratégia carnívora, maratonem essas lives, porque isso é adquirir conhecimento. Se você não tem informação sobre alguma coisa, você não consegue seguir adiante, né? Então, busquem informação. Essa é a arma mais preciosa que vocês têm quando vocês vão entrar numa estratégia, né, diferente de alimentação, que vocês, né, consumam esse conteúdo, né? E também, né, Cobra, vamos fazer um convite aí pro pessoal, para eles ajudarem a gente a crescer no Instagram, né? Compartilhem, pessoal, as nossas lives, compartilhem os conteúdos aí, que é importante para nossa manutenção aqui, né? Das nossas... E também a gente conseguir atingir mais gente, né, com a estratégia carnívora, que é uma coisa tão maravilhosa, tão libertadora, que é tão gratificante para a gente poder transmitir esse conhecimento. E a ideia é o seguinte: a gente vai começar a criar embaixadores do bate-papo carnívoro. Não é isso, Alessandra? Isso aí. Fala mais sobre essa ideia aí. Isso aí. Então, a gente está aí, queremos nos próximos meses fazer aí uma parceria com pessoas que estejam realmente engajadas com o nosso conteúdo e que levem esse conteúdo, que compartilhem esse conteúdo nos seus perfis, né, nos seus stories. Então, assim, a gente quer embaixadores do Bate-Papo Carnívoro, né, que venham, que se abracem aqui com a gente, que se abracem na causa da carnívora, que compartilhem nossos conteúdos, né? Então, assim, compartilhem a partir da semana que vem já os nossos posts e nos marquem lá no Instagram. E aí a gente vai começar a fazer uma pontuação aí, nós vamos eleger alguns embaixadores carnívoros, tá? E que para o segundo semestre a gente vai ter novidade aí na Cobra, a gente não vai contar agora. E esses embaixadores vão ter alguns privilégios aqui com a gente, tá? Então, assim, ó, quem quer ser embaixador aí do Bate-Papo Carnívoro, compartilha, tira print das lives, publica no seu perfil e adiciona a menção lá para mim e para o Cobra, que a gente vai começar a anotar os nomezinhos aí, que a gente começar a ver que está compartilhando nosso conteúdo e vamos dar alguns privilégios para o nosso próximo lançamento em junho. E é importante marcar o Bate-Papo Carnívoro, né? O perfil do Bate-Papo Carnívoro, e o meu e o seu. Isso.
Isso, marquem o perfil do Para a gente Bate-Papo, acompanhar. compartilhem da página do Bate-Papo, né, no perfil de vocês, e marquem a mim e o Cobra, para a gente poder ir relacionando aí quem são as pessoas que vão ser nossas parceiras. E aí eu aproveito e peço assim, não faça isso só pelos benefícios que você vai ter, mas é muito gratificante quando eu estou recebendo direto, graças a Deus, muitas mensagens de pessoas agradecidas que falam, porra, eu conheci o seu perfil e aconteceu isso, melhorei diabetes, melhorei, minha vida se transformou, e isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante, a gente poder levar essa coisa, né? Porque hoje a gente vive numa verdadeira escravidão da comida. O mundo hoje está escravizado na comida. Então, o Bate-Papo Carnívoro é um portal de abolição da escravatura da comida. As pessoas estão doentes, as pessoas estão em comida, elas foram viciadas. E não foi assim, por má índole da pessoa. Isso é um plano, né, maior que tem por trás disso tudo, que está nos levando, que me levou, que leva várias pessoas. Então a gente tem assim, a gente tem um propósito mesmo de libertar as pessoas. Então, mais do que dar os benefícios, que vão ter alguns benefícios de acordo com a nossa estratégia aqui, faça isso por você mesmo, né? Para você ajudar mais gente, para nos ajudar e ajudar mais gente, né? Faça como nós fazemos. Eu faço em gratidão ao Shawn Baker, ao Henrique Altran, né? As pessoas a Andréa Bise, as pessoas por onde eu tracei e descobri a estratégia carnívora que mudou, transformou a minha vida. E hoje a minha missão de vida é essa. Então, assim, vou te convidar para fazer parte dessa missão de salvar algumas pessoas, porque a gente não vai conseguir salvar a humanidade inteira. E outra coisa que eu vi no livro do Shawn Baker que eu achei o máximo, eu nem tenho intenção de salvar todo mundo, porque senão vai faltar carne para mim. Vai ficar cara. Né? Aquela coisa assim. A gente vai salvar muitos, né? Dá para salvar muitos, mas não todo mundo. Gente, mas, e se não salvar, pelo menos a gente começa a despertar, né? Porque talvez vocês aí não, né, tem nos seus Instagrams aí os familiares que não estejam muito de acordo com essa estratégia, ou que digam que a carne faz mal, porque, né, esse é o mito maior sobre a carne, né? Mas quem sabe vocês também começam a despertar, né, o interesse dessas pessoas, né? E assim a gente vai criando uma comunidade, vai criando pessoas, atraindo cada vez mais pessoas, né? Para essa verdade que a gente está trazendo, né? A gente não tem patrocínio nenhum, a gente tem as nossas histórias aqui, né? Eu tenho uma história de cura com a estratégia carnívora, assim como muitas pessoas que já vieram no nosso bate-papo e que a gente vai trazer ainda, né? Pessoas com histórias reais, né? Uma história de vida real, com curas reais, que não é um estudo científico, mas que são evidências vivas, né? Do que o poder da carne pode fazer na saúde humana. Então, gente, contamos com vocês, né? E agradecemos a presença de todos aqui hoje, nessa live maravilhosa. Eu já estava com saudade aí. A gente vai manter sempre nas terças-feiras, tá? As lives, sempre que possível, vai ser nas terças, 20 horas, já para vocês irem acostumando. Né, Cobra? Quer falar mais alguma coisinha aí? E aí a gente... Não, eu só queria agradecer, que eu estou muito feliz de ter voltado a fazer o bate-papo. Eu adoro esse programa nosso aqui, eu acho o máximo. Eu gosto de estar entre os meus, né? Eu gosto de estar com a minha tribo aqui, com outros carnívoros, para ver que eu não sou um ET sozinho, né? Tem mais ETs aqui na Terra junto comigo, né? Que a gente se sente assim, realmente ETs. Assim, onde eu vou, hoje mesmo lá no museu, eu comecei a tentar falar da minha teoria, já veio, não, tem que comer vegetal, porque senão não tem todos os nutrientes.
Aí eu já quero entrar no embate. Qual o nutriente que não tem, então? Me fala aí. Mas depois eu baixei minha bolinha, porque é isso Não, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, baixar a bolinha e apertar esse não, aviãozinho gente. aí e transmitir o Eu já não entro mais conhecimento em discussão. de um para um. É assim que a gente tem que fazer, é de um para um o conhecimento. A pessoa vem, começa a assistir uma live, vai desmistificando, ela muda ela. A gente não vai conseguir ir lá, levantar uma bandeira anti-vegano e resolver o problema do mundo. Não vamos conseguir fazer isso. A gente vai conseguir ajudar uma pessoa, mas para aquela pessoa, com certeza, a gente fez a diferença na vida dela. A gente tem que ser exemplo, né? E aí, a partir do nosso exemplo, as pessoas vêm pra gente, né? Lá no início, a gente queria doutrinar todo mundo, mas a gente já, né, já enxergou que isso não funciona, né? Então, as pessoas que estão chegando, Aí, né, vocês que estão chegando aqui, que é o que a gente, né, prima aqui por manter. Fala, e é aí que entra essa questão do embaixador. Porque quem vão ser os embaixadores do bate-papo, Carlinhos? São pessoas que são exemplos, né? Ela é um exemplo e ela está divulgando, olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. É assim é através disso que a gente vai conseguir levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Mas não vão ser todas, não vão salvar o mundo, pode existir, o mundo já virou, já está virado, comida processada, veganismo, é isso aí, e o máximo que a gente pode fazer é furar essa onda, porque a onda já está vindo, ela já vai vir, vai quebrar, vai levar todo mundo, não tem jeito. Já está levando. Estamos nos salvando, né? E salvando as pessoas que estão chegando próximas de nós, que é o que mais importa aqui. Né? Não vamos conseguir salvar a todos, mas trazer um pouco mais de informação. Acho que isso a gente já está conseguindo, né, Cobra? Muitas pessoas já passaram aqui pelo bate-papo e se beneficiaram, e a gente quer que isso continue por mais tempo aí, por muito mais tempo, né? Com Esse certeza. é o nosso propósito aqui. Com certeza. Gente, Várias pessoas mandam pra gente, ó, entrei lá no bate-papo, maratonei. Só de assistir as lives já dá para começar uma carnívora. Só de assistir. Exato. Comecem, assistam. Quem não assistiu, tá lá. O link tá aqui no perfil do Bate-Papo Carnívoro, o link que leva tanto para o YouTube quanto para o Spotify, tá? Vocês podem ouvir todo o nosso conteúdo lá gratuitamente. Então, aproveitem as informações. Tem aqui, ó, K. Freire Garcia. C.A. Freire Garcia, não sei. Essa aí é uma forte candidata a ser tá uma embaixadora. Com a gente. Ó, K. Freire, já está escalada para embaixadora. A Cris Forte também, ó. Também eu já tenho umas figurinhas carimbadas aqui. Ó, a vovó Fit. Oi, vovó. Então, gente, quem já tá aí seguindo a gente há mais tempo, né? Pega essa bandeira e vamos juntos. Ah, que boa, ó. Cari Freire, amo vocês. Nós amamos vocês também. Gente, beijos. Terça-feira que vem a gente vai estar... A Tatiane também. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui com o pastor Giba Cobra. Vai estar aqui sim, pastor Giba. Então, na terça que vem vamos estar com o pastor Giba, que vai contar sobre a vida carnívora dele. Gente, exatamente. Beijos. Boa noite. Até mais, gente. Vou deixar gravado aqui a live, ok?